E Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, está sendo sondado por algumas equipes aí. Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro na preparação para o duelo diante da equipe do Corinthians, os planos do técnico Leonardo Jardim, sábado de apoio da torcida na Toca da Raposa 2, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, o Cruzeiro treinou pela manhã, fecha a preparação neste sábado e no domingo tem a decisão diante do Corinthians. O foco é total nesta partida, depois da apresentação de quarta-feira, o jogo ficando no passado. Claro que é importante para não repetir o que aconteceu diante do Corinthians no Mineirão e todo mundo agora se concentrando para o duelo de domingo às 18 horas, com a Neoquímica Arena lotada, com a torcida do Cruzeiro marcando presença, 2.500 cruzeirenses que estarão de novo em um jogo de Copa na Neoquímica Arena e querendo que a história se repita em relação a 2018, quando o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians na Neoquímica Arena. No caso agora, a vitória seria importante para buscar a vaga na finalíssima da competição. Antes de irmos para o time, o que pode fazer o técnico Leonardo Jardim? O Cruzeiro terá um sábado de apoio do torcedor. As torcidas organizadas, os torcedores se mobilizando para atender aquele pedido do técnico Leonardo Jardim. Não acho que isso é o fator que faltou para o jogo de quarta-feira, muita coisa faltou, mas eu entendo também que é hora do torcedor abraçar o time neste momento, porque são esses jogadores, é essa comissão técnica, esse grupo que pode colocar o Cruzeiro de novo em uma final tão grande como é a nossa Copa do Brasil. E para isso precisa de uma vitória, pelo menos simples, para levar a decisão para os pênaltis. Então, a partir das 3 da tarde, neste sábado, na Toca da Raposa 2, quem puder ir, não tem ninguém obrigando também você a ir, você que ficou chateado e tudo, tá no seu direito também. E quem acha que é importante este apoio, bora lá. Porta da Toca da Raposa 2, no final do treino ali os torcedores terão contato com a comissão técnica, com os jogadores. Acho que isso, querendo ou não, pode ser um fator lá para o jogo em São Paulo, por mais que tenhamos 2.500 cruzeirenses lá na Neoquímica Arena, mas esse apoio ali na última atividade, mostrar aos jogadores que o que aconteceu quarta, aí os jogadores que precisam mostrar no domingo, né? Que o que aconteceu quarta foi uma coisa fora da curva e que não vai se repetir no domingo, às 18 horas lá na Neoquímica Arena. Então acho que é uma atitude bem válida aí de todos os torcedores, de todas as organizadas que vão lotar com certeza a porta da Toca da Raposa 2. O Cruzeiro fechando a preparação então com esta atividade neste sábado para o Leonardo Jardim definir algumas questões, entre elas o substituto de Lucas Romero. E se faz mais alguma alteração pensando aí em surpreender o Corinthians. O Cruzeiro que não terá o Vidalba, o Cruzeiro inclusive informou que o Vidalba foi submetido a exames que diagnosticaram lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e a indicação é tratamento conservador. Não tem necessidade de cirurgia, foi feito um exame mais detalhado inclusive porque tinha uma possibilidade de se operar. Mas os exames descartaram, então é um bom sinal, mas a temporada acabou aí para o Lucas Vidalba e agora é voltar o mais rápido possível, pensando aí no início de 2026. Sem Vidalba joga Jonathan Jesus, que inclusive achei que entrou bem no jogo diante da equipe do Corinthians no segundo tempo. E no meio campo, é o que tem a dúvida, o técnico Leonardo Jardim, quem substitui Lucas Romero, se vai ficar entre o Wallace e Matheus Henrique realmente, ou se vem uma outra opção, e se ele faz alguma alteração no ataque. O Leonardo Jardim, que deve ter a volta do Wanderson, aí acredito apenas que sendo uma opção no banco de reservas, e vamos aguardar se vem mais alguma alteração, repito, se um Sinisterra poderia começar, ou se ainda fica como opção no banco.
O fato é que nos últimos dias aí o Cruzeiro vem conversando bem, porque todo mundo sabe internamente que o time ficou muito abaixo no jogo de quarta-feira e que quer fazer totalmente diferente, óbvio também, lá no jogo em São Paulo, na Neoquímica Arena. Bora lá então apoiar o Cruzeiro, porque a luta ainda não está perdida, hein? Temos mais 90 minutos e com a confiança de que o Cruzeiro pode sim buscar uma vitória, mesmo que seja simples, lá na Neoquímica Arena. Vamos seguindo, né, Gabriel? Gabriel. Vamos lá. Então vamos lá. Nós separamos algumas opções para entrar no time com essa ausência do Romero. Ô, Romerito. Eu falei o Romero? A culpa Mas não não é é o dele, Romero, A não. culpa não é dele, não. Ô, Daronco! É isso. Ô, Daronco, me ajuda a te ajudar. Que cartão que você arrumou pro Romero? Fala aí, Daniel. O que vai fazer? O que tem que fazer? Você vê esse tanto de... Eu tenho um tanto de opção. Mas respira, tá, Daniel? Respira. O Gabigol não tá aí no meio, não, tá, Daniel? Cuidado, não tá aí no meio, não. Respira. Tá bom, tranquilo. Coloca o Gabigol no meio Não, também, vai você dar é certo. fã-clube do Gabigol? Eu tô tranquilo, Aqui, adoro o Gabigol. Mas Aqui, sabe uma coisa você que eu tô mudaria pensando? de posição ou deixa Eu onde que mudaria. tá? Inclusive, eu elogiei a escalação do Genta. O Genta colocou o Christian no meio e colocou Arroyo e Sinisterra, se eu não estiver errado. Foi isso mesmo. E eu gostei disso. Mas uma coisa que eu queria até ver com o Valu, será que a escalação do Jonathan Jesus, porque fica uma zaga, querendo ou não, com uma interrogação a mais, né? Não é a zaga titular do Cruzeiro, pode influenciar nessa escalação do meio? Porque aí, provavelmente, se você tivesse Vidal, Fabrício Bruno, você tem a zaga 100% confiável ali, tá tranquilo, e aí você pode soltar esse meio de campo um pouco mais. Aí talvez você vai mais tranquilo com o Matheus Henrique, com o Japa, com Eu não creio, o Daniel. Christian. Eu não creio que a escalação do Jonathan Jesus altere. Eu penso que talvez por conta disso possa ser essa batida de martelo em cima do Wallace para a posição, para você ter esse jogador de fato de marcação, não correr nenhum risco ali no meio de campo, né? Ter o jogador que morde, que faz as faltas quando necessário. Talvez se tivesse o Vidalba, o Matheus Henrique, o Christian ou o Japa poderiam fazer essa posição, mas acho que vai ser o Wallace. Só para eu entender, qual o contexto do Sinisterra como substituto do Romero? Não, A eu tô ideia, querendo... a ideia de recuar A o ideia de Christian recuar o e colocar o Christian. Sinisterra ao lado do Arroio. Tá. Ô, Valu, o Mateuzinho, mudaria muito a formatação do que é o Cruzeiro, tendo Lucas e Romero? Mudaria, porque é o Cruzeiro jogando com 2 segundos volantes, na nomenclatura mais antiga. Mas já aconteceu. Já aconteceu circunstancialmente na temporada. Contra o Sport, jogaram juntos. O Romero estava suspenso naquela oportunidade. O meio-campo foi Eduardo e Lucas Silva. Cara, vai depender do que o Jardim tá pensando de cara, né? Se ele entende que o time dele... Ele quer dar um pouco mais de senso criativo à equipe. Eu acho que, nesse caso, ele querendo colocar 2 segundos volantes no campo... O Eduardo e o Matheus Henrique, eu tô tentando pensar... Com a cabeça do Jardim do Léo. e dos 61 jogos na temporada que eu trabalhei. Se ele quiser deixar 2 segundos volantes... Quando ele jogou assim com o Eduardo e o Lucas, ele segurou mais o Lucas. Ele segurando mais o Lucas, claro que ele perde. Nenhum desses volantes, é importante dizer isso, tem a capacidade de marcação do Romero. Ponto. Sim. Isso aí já é um ponto. Nenhum deles. Quando ele jogou com o Eduardo e o Lucas Silva, ele segurou mais o Eduardo. Perdão, segurou mais o Lucas. Ele, se por um lado, em todo caso, ele vai perder na destruição, mas ele ganhou mais na criação, com o Lucas Silva sendo o primeiro para sair, pela qualidade do Lucas. Ele jogou assim com o Eduardo, era um outro momento. Ainda assim, eu imagino que pela ordem, se ele quiser uma característica de 2 volantes, seja Eduardo e Matheus Henrique as opções. Se ele quiser colocar um primeiro volante para fazer, de repente, o que ele fez contra o Flamengo, aí dá mais liberdade para o Lucas e para o Christian, aí eu acho que se torna o Wallace. Em Japa, eu não acredito, porque ele não usou o Japa ali em nenhum momento, como segundo volante na temporada. Ele usa na do Christian. O Rian Guilherme, pela questão do baixo ritmo, também eu acho que vai correndo por fora. 3 jogos só, né? E o Christian, como segundo volante, ao lado do Lucas Silva, também não foi feito. Eu não acho que o Jardim vá fazer para uma formação inicial algo que ele não fez durante toda a sua gestão nesse ano de 2025, Elton. Então assim,
mexer o mínimo possível, né? Isso aí a gente concorda. Porque já é um time mexido, gente. Concordamos? Concordamos. Já é um time mexido. Duas posições importantes. Esse é meu titular. Pois é, Thiago, Este é o meu titular. mas aqui tá o problema pra mim, ó. Não é problema não. Ele é 3 acima. jogos. Ele é acima. Ele é bom de bola. 3 jogos. Esse é o meu titular. Nenhum Porque como titular. o meu problema com o Wallace, cara, é o que ele tem apresentado ou não tem apresentado desde que ele chegou, cara. Então, mas o que é o Ian Guilherme, aqui? pô. O feijãozinho com arroz, gente. Não, ele melhor não arriscar. Ele precisa fazer um feijão com A arroz última vez que ele dele. precisou fazer um feijão com arroz, o Cruzeiro tomou 3 do Racing. Esquece o Wallace. Não. Ah, é não, sim, não. é Ele jogou sim. essa Tinha que fazer temporada, um feijãozinho com arroz. Peraí, Thiago. Esquece o Wallace. Peraí. Não, bota esse moleque. Eu não Esse vou lembrar moleque- o jogo, mas é incoerência sua, porque esse você moleque elogiou joga- ele há pouco tempo. Esse moleque joga muita bola. Thiago, você elogiou ele há pouco tempo. Não, esquece o Wallace. É, pra eu Vai esquecer, desligando. esqueceu o que você falou? Pode você esquecer. elogiou Isso é tem pouco normal tempo. do Thiago. Eu não lembro de ter elogiado, não. Eu, mas eu- esquece o eu- Wallace. eu lembro de um jogo. Ele jogou contra o Mirassol e você elogiou ele. Não, como eu Não, elogiei, Mirassol, tomou contra o drible, Mirassol. Ele Ele tomou fez um drible bom do gol, jogo, mas irmão. cometeu o pênalti. Contra Não o cometeu Mirassol. pênalti, não. Ah, pênalti Não, ele errou no gol. você Ele errou no elogiou gol. ele Pênalti não. contra o Mirassol. E teve um outro. depois Qual foi o tomou último drible. jogo que ele Foi jogou? agora antes do Não, o Botafogo, último que ele jogou Ceará. bem. Jogou, Elogiou. gente. Acho Jogou. que não foi O Thiago contra o elogiou ele Juventude. aqui no estúdio. Não elogiei não. Foi contra o Ceará que ele jogou e eu não elogiei não. É, Eu contra critiquei. o Ceará ele foi o Elton, melhor em campo. eu vou me apegar à coletiva do Leonardo Jardim, que ele, quando foi questionado, ele falou: eu tenho o Wallace e Matheus Henrique. Ele citou o nome dos dois. Em relação aos dois, pelo que o jogo acho que vai propiciar, eu acho que ele vai de Wallace. Cara, se ele Eu tô entende- caminhando pra estar aqui. Se viu? ele entende que só tem esses dois, é o Matheus. Tem que ser o Matheus, cara. Pô, o Matheus joga mais bola que o Wallace, gente. Mas a característica é velho, diferente. Mas Mas é a diferente, característica. Característica o quê? Qual que é a característica do Wallace, gente? Contenção. Dizer que assim, Teoricamente, contenção, marcar. não tem o quê? Tá jogando Só nada no contenção. Cruzeiro, gente. Pelo amor de Deus. Ó, de verdade. Tô pensando no Inclusive, Wallace ele estava que tá no sentado Cruzeiro. aqui nessa Tá poltrona jogando do nada, Daniel. velho. O Tá jogando Leonardo nada. Jardim falou sobre a característica do Wallace. Falou, inclusive, que ele não tem característica. Porque ele não tem a característica da transição rápida, Não, mas de de contenção. transição rápida. Exato, Isso. exato. Mas de contenção ele tem, ele falou isso. Se precisa de transição rápida, é Matheus Henrique, gente. Matheus Henrique tem que ser. Ó, Você não pode deixar a se zaga as toda únicas exposta, opções que você tem é Thiago. o Wallace e Matheus Henrique, então tem que ser o Matheus Henrique. Eu iria de Rian Guilherme. Pra mim ele é bom de bola. Pra mim ele consegue fazer o que o Romero faz. Se você não quer usar o Rian Guilherme pela baixa minutagem que ele tem, ok. Então eu vou de Matheus Henrique. Se restringe a opção para o Wallace ou o Matheus Henrique, eu iria de Matheus Henrique. Aqui, escutem, não tem ninguém falando dele. Ninguém falou dele aqui. Deixei o tempo ir passando, o Gabriel já está me acelerando no programa e ninguém falou o nome dele. Mas está aqui, ó. Eu falei. Está aqui. Você falou, Valu? Falei. Não dá. O Valu falou assim, não dá. E o Elton tá falando. Eu também. Não, eu não falei que não dá, não. Eu falei não dá. É. Você falou o quê? Não, eu falei que ele Ele é opção. um dos candidatos. Não, ele é um dos candidatos. Se for para. A Giovana também É falou. porque tem vários cenários. Esse homem Tem aqui. vários cenários. Eu só vejo o Eduardo entrando se ele recuar o Christian. Não faz sentido nenhum colocar o Eduardo na dupla do meio. Se ele recuar o Christian, aí é que se enterra, né, irmão? Pois é. Eu não vejo o Eu Eduardo citei começando. ainda, falei que ele O jogou ao Eduardo lado é na do do Lucas Silva pra frente. O clube não pode. E eu acho que isso também interfere um pouco no vestiário. O cara que tá numa semifinal de Copa do Brasil, meu irmão, ele quer ganhar o jogo. Tudo. E Caio Jorge, hein, artilheiro do Campeonato Brasileiro, está sendo sondado por algumas equipes aí. O Zenit está chegando com tudo no futebol brasileiro nessa temporada, o Zenit da Rússia, e também futebol inglês, o West Ham. E aí, Valentim, informação que você trouxe hoje no All Sport, e o Cruzeiro está disposto a negociar o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Então, disposto a negociar é difícil, né? Mas existe uma concepção de que vai ser muito difícil segurar. O que eu escutei, eu e o Gui Xavier, inclusive, apuração dupla nossa, o Cruzeiro pede 40 milhões de euros pelo Caio Jorge, entre 35 e 40. Até agora não teve nenhuma proposta oficial, mas já teve essas sondagens do Zenit e do West Ham. A priori, o jogador gostaria de ir para a Europa, ir para um grande clube da Europa. Mas, naturalmente, esperaria a sondagem para ver o que acontece. O Cruzeiro tem calma, até porque está jogando a Copa do Brasil, ainda não precisa definir isso aí nesse momento. Mas isso não me falaram, mas é até uma questão lógica, né? Se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, eventualmente o Caio Jorge for titular, até marcar gol numa eventual final, naturalmente o jogador acaba até se valorizando. Então, por hora, essas são as pedidas do Cruzeiro. Mas calma, tem que terminar a temporada primeiro, né? O Cruzeiro tem jogos importantíssimos ainda pela frente.
Caio Jorge é o exemplo do jogador que saiu muito cedo para a Europa e de cara não dá certo assim, né, gente? De cara, saindo de cara, dizendo mesmo. Passou pelo futebol italiano, pela Juventus e volta ao futebol brasileiro, agora tendo muito sucesso. A gente já viu vários exemplos disso. 23 anos, ainda muito jovem, né? Um exemplo que eu cito aqui do Vitor Roque, por exemplo, do Gabigol que voltou, mas depois, claro, né, numa outra prateleira se tornou um grande ídolo do Flamengo. Mussete, Caio Jorge tem bola para jogar no futebol europeu? Tem, Lu. A saída do Santos acabou sendo de uma forma diferente do que se imaginava. Eu lembro de conversar com os empresários dele e a ideia era se afirmar no Brasil. O Caio Jorge fez aquela Libertadores excelente, onde o Santos foi vice-campeão, decisivo demais contra o Grêmio, contra o Boca. E se esperava que ele ficasse mais tempo. O Santos não chegou aos valores que se desejava. Ele acabou saindo um pouquinho mais cedo do que se planejou. Eu acho que isso fez diferença para ele não se afirmar lá na Juventus, né? Juventus, Inter de Milão, já tivemos o caso do Gabigol. Frosinone. São clubes ali que não é muito fácil também se adaptar. Oi, PVC? Frosinone, né? Ah, isso. Frosinone. Saiu da Juventus, foi para o Frosinone no empréstimo e depois veio para o Cruzeiro. Ele é um excelente jogador, sempre foi. Ele é um atacante com perfil europeu. Eu sempre ouvi isso desde que ele estava no Sub-15. Porque ele é um atacante forte, rápido, de boa finalização, tem boa leitura de jogo. O Cuca várias vezes utilizou ele como um segundo atacante, ora como um meia. Então ele é um atacante com todas as características que o futebol europeu espera. Agora ele volta para o Cruzeiro, se afirma. Eu não gostaria que ele fosse para o Zenit, porque para mim Caio Jorge é jogador de potencial seleção brasileira, como já foi convocado, e vimos exemplos recentes de quem sumiu, como por exemplo o Gerson, o Luiz Henrique, que perdeu um pouco do seu brilho. Tomara que o Caio Jorge se desenvolva no Cruzeiro, que fique mais tempo no nosso futebol e que depois, quando ele voltar para a Europa, porque eu acho que é a tendência, ele escolha o clube certo para se desenvolver como se esperava quando ele era jogador de base ainda. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!